Abra sua Bíblia no Salmo 22. Este é mais um salmo messiânico. Um salmo que aponta para o Messias, que aponta para Jesus. Faz parte aí da série que temos pregado desde o início deste mês e vamos até o final de dezembro, até o final do ano, pregando em salmos messiânicos. Cantai ao Rei que vem. Embora nem todos aqui sejam da área da música, mas todos devem cantar ao Rei que vem, né? Mas o pessoal do louvor tem certeza que ficaram felizes, né? Poxa, que tema, né? Cantai ao Rei, cantai ao Senhor Jesus. E é o que nós temos feito, celebrado o seu nome. Salmo 22. Hoje pela manhã, nosso irmão Rubens pregou neste mesmo salmo. Então, você que não participou, fica à vontade para acessar o canal da igreja e ouvir, né? E como eu sempre tenho falado aqui, tem sido uma experiência muito rica, podermos pregar o mesmo texto, e é maravilhoso como Deus fala, né? Porque a palavra dele é rica, o Espírito Santo que inspirou agora nos ilumina e a cada um para renovar a palavra de uma forma tão especial. Salmo 22. Eu vou ler os versos ímpares, vou pedir a toda a igreja, numa só voz, que leia os versos pares, ok? Responsivamente. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Contudo, tu és quem me fez nascer, me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me revelei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração Secou-se-me o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, maciços malfeitores me rodeiam, traspassaram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos, sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Não desprezou, nem abominou a tua glória, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu quando ele clamou o socorro. Detivem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam, vive para sempre o vosso coração.
Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Glória a Deus. Meus irmãos, uma regra básica da interpretação bíblica, que diz respeito aos salmos messiânicos, é que ao ler um salmo messiânico, ao estudá-lo, você precisa prestar atenção em dois contextos. Primeiro, no contexto imediato, que diz respeito ao próprio autor, no caso aqui Davi, a mensagem imediata que ele queria transmitir. Mas, naturalmente, por ser um salmo messiânico, você também precisa de olhar para um contexto mais à frente, um contexto distante, que é o contexto do Messias, do Senhor Jesus, que fala do seu sacrifício. E é exatamente isso que a gente fez aqui, faz, e o que eu fiz quando eu fui estudar o texto. Mas eu quero aproveitar essa regra da interpretação para também propor aos irmãos o tema desta noite, porque aqui a gente vê a voz do homem, mas vê também a voz de Deus, e é o tema que nós vamos compartilhar. Aqui a gente vê a voz de Davi, mas também vê a voz do filho de Davi, seu descendente, o Senhor Jesus. No primeiro ponto, então, da nossa mensagem, hoje, nós ouviremos e meditaremos sobre a voz de Davi, com a qual todos nós podemos nos identificar. Davi aqui expressa a dor, e pode ser que seja a minha, a sua, a dor de todos aqueles que sofrem, mas buscam a Deus e encontram conforto em Deus. No segundo ponto da nossa mensagem, nós vamos ouvir e meditar na voz do próprio Cristo. O Cristo, o Deus homem, que se identifica conosco, ouve o nosso clamor e nos concede grande salvação, grande livramento. Mas tanto na voz de Davi, quanto na voz de Cristo, nós podemos ouvir Deus falar conosco. Porque Davi, além de rei, também foi um profeta, conforme é declarado pelo apóstolo Pedro, no sermão do Pentecostes. Pedro afirma: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, Davi profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, irmãos, nessa noite eu convido você a ouvir a voz de Deus por meio do seu profeta. Em primeiro lugar, então, queremos compartilhar a voz de Davi, a voz de todas as pessoas que sofrem e clamam a Deus. Alguns estudiosos das Escrituras afirmam que o sofrimento intenso descrito aqui por Davi não é um sofrimento de alguém meramente enfermo, ou que estava passando por uma tribulação qualquer, como um soldado numa guerra. É a descrição de alguém que está sendo julgado, condenado, perseguido, executado injustamente. Mas a verdade é que não sabemos a relação deste salmo com a experiência pessoal de Davi. Ou seja, qual episódio da vida de Davi o levou a escrever este salmo? Quem conhece a história de Davi sabe que teve muitos episódios de sofrimentos, muitos. Alguns deles, por exemplo, quando estava sendo perseguido por Saul. Como foi sofrida aquela situação. Também quando o seu próprio filho o traiu, o destronou, o perseguiu, ele ficou mais de uns 2 anos afastado do trono. Mas, embora a gente não saiba, qual é o contexto exato que levou Davi a escrever, talvez até uma situação que a Bíblia não registra, porque a Bíblia não conta tudo de Davi. Pode ser algo que a gente nem conheça. Mas isso não é um problema, irmãos. Na verdade,
eu creio que muitas coisas Deus não nos revela claramente nas Escrituras, e nesse caso aqui especialmente, não sabermos qual foi o sofrimento que levou Davi a escrever isso é ótimo, porque assim, qualquer que seja o meu sofrimento e o seu sofrimento, nós podemos nos identificar com Davi, nós podemos aprender com Davi, seja o sofrimento causado pela doença, quem aqui nunca ficou enfermo, pela rejeição, pela ofensa, pelo abandono, sofrimento causado pela depressão que assola tantas pessoas, pela perseguição, pelo bullying, o sofrimento causado pelo preconceito, pela discriminação, pela fome, porque ainda milhões de pessoas passam fome, a injustiça ou qualquer outro tipo de sofrimento. A grande bênção é que você pode encontrar conforto em Deus, como Davi encontrou. Pode encontrar socorro em Deus, como Davi encontrou. Então, embora seja muito importante, irmãos, falar sobre a origem do sofrimento, né? Nós podemos filosofar, teologizar, estudar sobre tudo sobre sofrimento, mas mesmo assim nós sempre teremos perguntas não respondidas e talvez até mesmo dúvidas. Mas o que nós precisamos encarar é que o sofrimento é uma realidade universal. O sofrimento está aí. É possível que tenha pessoas agora, aqui neste templo ou em casa, sofrendo, mas ainda aqui, buscando, esperando, suplicando de Deus algum tipo de conforto. Então, irmãos, mais importante do que a gente entender todos os porquês do sofrimento, mais importante até mesmo de entender todos os paraquês do sofrimento, nós precisamos crescer na sabedoria e na graça de saber como enfrentar o sofrimento, porque ele é uma realidade presente na vida da humanidade. Como passar pelo sofrimento de tal forma que ele se torne um instrumento de bênção, um instrumento de edificação para as nossas vidas. E aqui a gente vê, em primeiro lugar, que Davi enfrentou o sofrimento, expressando o sofrimento, falando sobre o sofrimento. Davi não guardou para si a sua dor. Ele a expressa primeiro diante do próprio Deus, e acredito que ele também o fez diante de pessoas idôneas, e é assim que nós devemos fazer, expressar, falar, compartilhar. Toda dor que ela é dividida, ela é diminuída no coração de quem a compartilha, porque o outro, com a sua empatia, com a sua graça, pode trazer também alívio, mas o Senhor é campeão nisso. Ao nos aproximarmos do Senhor, Ele certamente tem algo a nos oferecer para aliviar a nossa dor. Quanto a expressar com sinceridade seus sentimentos, Davi é campeão. Basta olhar as dezenas de salmos que ele escreveu, falando, né, sobre o seu coração. Ele sabia que Deus nunca desprezava, especialmente o coração contrito, coração quebrantado. Nos salmos, Davi fala sobre tudo que sente, tudo que pensa, até o que não deveria pensar, mas ele fala, expressa para Deus sentimentos dolorosos, como medo, tristeza, abandono, angústia. Ele expressa até mesmo sentimentos pecaminosos, de vingança, de ódio que passou pelo seu coração, mas ele também expressa as suas alegrias. Davi expressa a sua gratidão, seu louvor, sua esperança, seu amor. No mesmo Salmo 22, nós vemos dois sentimentos bem diferentes, ambos expressos com toda clareza. Do verso 1 ao 21, Davi fala da sua dor, do seu sofrimento. Ele ora a Deus, ele apresenta a Deus tudo que lhe está causando sofrimento. Do verso 22 a 31, seus lábios são cheios de louvor a Deus, cheios de alegria, cheios de esperança. Algo muda. Quem busca a Deus em oração sabe que isso é verdade, sabe que você pode muitas vezes ir para o joelho quebrantado, destroçado, desesperançoso, mas você pode, pela graça de Deus, levantar dali renovado, por causa da bondade de Deus, desse Deus que ouve. E é isso que Davi experimenta e revela aqui num único salmo. Davi revela pelo menos 3 sofrimentos neste salmo. Davi primeiro se sentiu abandonado pelo Senhor.
Quem aqui nunca se sentiu abandonado pelo Senhor? Atire a primeira pedra, quem nunca se sentiu assim. Davi sentiu-se desprezado pelo povo e condenado. Foi julgado e condenado. Davi olhou ao redor e viu seus inimigos. De tão selvagens que eram, Davi os comparou com touros, Davi os comparou com leões, e Davi os comparou com cães. Ô, gente, eu fui criado no interior, né, no meio rural, até os 22 anos de idade. Só não lidei com leões, mas com touros e cães, muitas vezes. Você encontrar um touro bravo não é uma coisa boa. Mas os touros aqui eram muito mais do que bravos. Os touros de Bazã, que ele coloca aqui, eram touros selvagens. Bazã é uma região que hoje tem sido muito falada aí por causa da guerra lá, que são as colinas de Golã. Se você clicar na internet, você vai ver lá, lugares belíssimos, né? E esses touros, naquela época, estavam soltos. E muitas vezes, eles, quando juntos, né, eles se aproximavam da sua vítima, e a vítima não escapava, ela ia ser destruída pelos touros. Os cães eram cães selvagens, que ele se refere aqui, que viviam, né, buscando a próxima vítima também. E leões nem se fala, né, que a gente só vê no zoológico preso lá. E é exatamente essas figuras que ele usa para falar das pessoas que estavam contra ele e que queriam seu mal. Honestamente, irmãos, nós precisamos reconhecer que qualquer um, talvez Davi também possa ter se sentido mais do que realmente o era, mas o fato é que, mesmo quando a realidade não é exatamente essa, mas quando uma pessoa se sente assim, é dolorosíssimo. E se de fato é assim, nós precisamos, de alguma forma, acolher essa pessoa, e se não é também, para que ela encontre, de alguma forma, alívio. Por fim, Davi, depois de expressar toda a sua dor, suas emoções, seus sentimentos para o Senhor, Senhor, é exatamente isso que está acontecendo, é exatamente isso que eu estou sentindo, porque Davi aqui usa figuras de linguagem, muito fortes, né? Quando ele fala, por exemplo, que os ossos dele estavam assim, olhando para ele estava magro pra caramba, né? Eu era magro que dava dó, né? O paletó listrado era de uma listra só, se fosse hoje ele cantaria isso, né? Então ele vai expressando de uma maneira muito forte toda a sua fragilidade, toda a sua dor, a sua situação de fome, enfim, era uma situação bastante grave. Mas, irmãos, por fim, Davi olhou para o alto, olhou para o Senhor e pediu, né? E aqui é muito interessante porque nesse salmo, há 3 registros de Davi pedindo a Deus. Ele pede, não percebe a resposta, ele pede de novo, não percebe a resposta. Lá nos versos 19 e 21, ele pede de novo de 3 formas diferentes, e ele termina o verso 21 dizendo, mas o Senhor agora me responde. Ele experimenta a resposta de Deus. E existem muitas histórias de gente que pediu 3 vezes, né? Lembra de Saulo? 3 vezes pediu, e Deus deu uma resposta. Ele não recebeu exatamente o que ele pediu, mas ele recebeu graça para enfrentar aquele sofrimento que ele passava. Cristo também, lembra no Getsemane, quantas vezes ele orou? 3 vezes. E ele também não recebeu a resposta no sentido de ser livre da morte, mas o Senhor Jesus venceu a morte. Então, nesse sentido, ele recebeu a resposta. E aqui Davi experimenta a resposta de Deus neste momento, e ele celebra, ele glorifica ao Senhor por isso. E isso renova a sua confiança. Em todos os salmos, irmãos de Davi, por maior que fosse o seu sofrimento, Davi sempre renovou e reafirmou a sua confiança em Deus. Irmãos, todos os seres humanos passam por sofrimentos, mas existe uma grande diferença de uma pessoa passar pelo sofrimento confiada em Deus, firmada em Deus, renovando a sua fé em Deus, e uma pessoa passar por um sofrimento sem fé em Deus, sem confiança em Deus, sem às vezes crer em Deus, como é a realidade de muitos seres humanos espalhados pela face da terra. Então observe, irmãos, que Davi,
e também o Senhor Jesus, mesmo quando ele rola, que fala da sua dor, do seu sentimento de abandono, ele diz: Deus meu. Era o seu Deus, era o seu Pai. Não é, irmãos, um lamento de alguém qualquer, de um murmurador. Não, era o choro de um filho. Todos nós que já tivemos filhos pequenos, ou mesmo já grandes, sabemos que é isso. Uma mãe ouve um choro de um filho. Ela vai procurar fazer algo. E é claro que às vezes a mãe não consegue fazer tudo, ela não é médica, ou ela não consegue resolver, mas ela está ali oferecendo o que ela pode oferecer naquele momento, que às vezes é o colo, é o peito, é o beijo, é o abraço. E Deus, muito mais que qualquer mãe, qualquer pai, pode ser que Ele não responda exatamente o que você pediu, não ofereça a você aquilo que você pediu, mas Ele vai oferecer aquilo que é o melhor para você, que é a sua presença, a sua resposta, a sua graça, sustentando você, a sua vontade realizando na sua vida. Davi, ele fala, ele lembra a si mesmo, conversando com Deus: poxa vida, Deus cuidou de mim desde o meu nascimento. Eu sou dele antes mesmo da fundação do mundo, eu sou dele antes de eu nascer. Por que ele iria me abandonar agora? Davi aprendera a confiar no Senhor desde a mais tenra idade e não estava prestes a ceder agora. Ele fala: eu vou confiar. Aliás, o verbo confiar aqui aparece várias vezes, pelo menos 4, se eu não contei aqui errado. Eu vou confiar, eu confio, o povo de Deus confiou, os meus antepassados confiaram, eu também vou confiar. No meio do sofrimento, assim como Davi, muitas perguntas podem vir, irmãos, e é natural que venha sobre a bondade de Deus, a soberania de Deus, a presença de Deus, mas assim como Davi, pela graça do próprio Deus, nós podemos renovar nossa confiança em Deus. Não devemos deixar de crer nos seus atributos perfeitos, santos, porque não conseguimos entender o nosso sofrimento. E nós podemos sim louvar a Deus e adorar a Deus, mesmo no meio do sofrimento, e principalmente com as respostas que Ele nos dá, com toda sinceridade. Irmãos, Davi não desistiu de crer, Davi não desistiu de adorar, Davi não desistiu de congregar, Davi não desistiu de testemunhar, Davi não desistiu de anunciar e de encorajar a outros. E você também não deve desistir, porque está passando por sofrimento, ou passar por qualquer tipo de sofrimento. Você deve perseverar em amar ao Senhor de todo o seu coração, em nome de Jesus. Mas Davi triunfou, não somente porque fez ouvir a voz dele, do seu sofrimento. Davi triunfou principalmente porque ele ouviu a voz de Deus. E é o segundo ponto de nossa mensagem. A voz de Cristo, a voz do Deus homem que se identifica e ouve o clamor, e socorre aquele que clama. Meus irmãos, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam desse salmo. Citam este salmo como uma referência à crucificação do Senhor Jesus. Ou seja, de fato, no Salmo 22, podemos ver o Messias, seu sofrimento vicário, e ouvir a sua voz. Ele descreve detalhadamente o sacrifício de Jesus. E nós podemos ver o Senhor Jesus, seja identificando-se comigo, com você, com o nosso sofrimento, seja respondendo o nosso clamor, e principalmente nos dando a vitória sobre o pecado, sobre o sofrimento e sobre a morte. Tudo isso a gente vê quando a gente lê os textos da crucificação de Jesus. Mas é interessante que é no livro de Hebreus que há uma declaração muito forte de como Cristo se identifica comigo e com você, com todo aquele que crê nele, como Cristo se aproxima de nós, como Cristo ouve o nosso clamor e como Cristo nos socorre, nos oferece a sua salvação. Em Hebreus, a palavra de Deus diz assim: porque convinha que aquele, ou seja, que Deus, por cuja causa e por quem todas as coisas existem,
conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, da salvação dos filhos. Pois tanto o que santifica como os que estão santificados, ou são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ou seja, o autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, cita o Salmo 22, falando que é Cristo, que é uma declaração do próprio Cristo. Meus irmãos, que privilégio, que bênção! Jesus nos chama de irmãos. E de fato, ele é o primogênito entre muitos irmãos, diz a palavra de Deus. Jesus, que é Deus, eterno, santo, onipotente, grandioso, ele se fez nosso irmão na cruz do Calvário. Ele é o verdadeiro, perfeito, bom e grande irmão. Ele se identifica comigo e com você. Mesmo sendo Deus, Jesus foi gerado no ventre de uma mulher. Ele se tornou homem, experimentou a humanidade com sua beleza, mas também com sua fragilidade, com sua dor e com seu sofrimento. E embora Cristo mesmo jamais tenha pecado, diz as Escrituras, que ele se fez pecado e maldição por mim, por você e por todos aqueles que creem nele. Experimentando toda a dor que o pecado causa, inclusive sofrendo a maior consequência do pecado, que é a própria morte. Embora Cristo sempre esteve em íntima comunhão com o Pai, conforme ele afirma em João 16:32, não estou só, porque o Pai está comigo. Era uma convicção absoluta de Jesus o tempo inteiro. Por um instante, ele experimentou o abandono do Pai e clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ainda, irmãos, que a ira de Deus se dure por um segundo, ainda que ele abandonou o próprio Filho e abandone a nós por um segundo, diz a Bíblia que a sua longanimidade, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade dura para sempre. E de uma forma inexplicável, Jesus experimentou aquilo que os pecadores condenados vivenciam quando eles são afastados da face do Senhor. Jesus foi desprezado pelo povo. Irmãos, os líderes de Israel e os líderes romanos também, de fato, trataram Jesus como um verme. Eles desprezaram Jesus de todas as formas que foi possível. Como se fosse uma criatura que vive no solo, indefesa, frágil e indesejável. E conforme o profeta Isaías profetizou, Jesus foi terrivelmente desfigurado por seus inimigos. Nem sequer parecia mais humano ali no processo final da sua crucificação. Foi envergonhado publicamente. Você já sofreu alguma vergonha pública? Hoje a gente, com o advento da internet, qualquer pessoa pode sair de uma situação de respeito para ser humilhada, envergonhada publicamente. Às vezes por uma fake news. Mas até que você prova que é mentira, a sua reputação, o seu casamento, o seu trabalho, a sua vida foi destruída. O Senhor Jesus foi exposto publicamente, envergonhado de todas as formas que alguém poderia ser. Jesus foi condenado injustamente pela lei, tanto pela lei judaica quanto pela lei romana, se identificando com tantas injustiças. E falo isso, irmãos, respeitosamente, aqui não é uma fala política, ideológica, nada disso, tá? Mas todos nós que lidamos por algum momento com a justiça, com questões judiciais, e não estou falando só do Brasil, não, estou falando de qualquer lugar do mundo, sabe que por mais zeloso que seja o sistema judiciário, por mais cuidadoso, por mais que haja pessoas ainda muito justas, muitas vezes a justiça está a serviço da injustiça. Poderíamos citar
muitos casos, muitos casos. Mas não há uma injustiça que é feita neste planeta Terra que o Senhor Jesus não saiba exatamente o que é, que não tenha compaixão, que não pode entender a sua dor da injustiça que foi feita, e também confortar o seu coração e se identificar com ela. Como feras selvagens, o povo atacou aquele que os curou, aquele que ressuscitou mortos, aquele que multiplicou os pães. Retribuíram, em vez de serem gratos, foram rebeldes, foram malignos. E é interessante, irmãos, que embora a crucificação não fosse uma pena praticada no contexto de Davi, Davi vê profeticamente como seria a morte de Cristo. Os versos 14 e 18 descrevem a crucificação de Cristo com vários detalhes. Suas roupas são removidas, ele é colocado numa cruz e pregos são cravados em suas mãos e pés. Dependurado entre o céu e a terra, seu corpo está desidratado, ele é tomado de uma sede intensa e o final é o pó da morte. Desfalece como uma água que se esvai e cera que derrete e se torna um caco de barro. Mas mesmo experimentando o maior sofrimento que alguém poderia experimentar na terra, Jesus também continuou confiando no Pai. Continuou dependendo do Pai, em sua bondade, em sua soberania, em sua presença, honrando e obedecendo. Lembra-se no Getsêmani? Jesus chegou a pedir: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Cristo também teve essa liberdade tremenda, ele mais do que nós, ele nos ensina, de falar: Senhor, Deus Pai, se possível, se queres, né? Se queres, passa de mim este cálice. Mas logo em seguida, o que ele diz? Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Irmãos, essa é a maneira que crentes oram. Podemos sim expressar tudo o que sentimos para Deus. Não devemos ter qualquer vergonha de apresentar nossos pedidos, desejos. Deus, na verdade, se alegra quando nós ganhamos essa liberdade, essa intimidade. Mas devemos, acima de tudo, nos adequar à sua santa, perfeita, boa e agradável vontade, como o próprio Cristo nos ensinou na cruz do Calvário. E foi nessa confiança no Pai que Jesus louvou a Deus. E quando Jesus louva o Senhor, ele antecipa a alegria da vitória. Os irmãos se lembram? Diz as Escrituras que Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, a última Páscoa com eles, e ele anuncia a sua morte, mas ao invés de sair dali desesperado, injuriado, chateado, diz a Bíblia que ele cantou um hino, ele celebrou, ele adorou, ele glorificou. E quando Jesus faz isso, ele está olhando não somente a sua morte, mas está olhando a sua ressurreição. Ele está olhando o que o Pai faria. Ele sabia que, apesar do sofrimento, seria enorme, mas ele sabia que após o sofrimento lhe havia uma alegria proposta. Hebreus fala sobre isso, que ele suportou a dor, sabendo da alegria que lhe esperava, que lhe estava proposta. Havia orado pedindo para ser liberto da morte, e essa oração foi respondida, mas ele passou por ela. Mas ele venceu, pois no terceiro dia ressuscitou. E esta obra, né, da salvação, da libertação, a obra que Cristo fez, ela tem alcançado, e aqui fala que ela alcançou uma congregação. E a primeira congregação foram aqueles que foram salvos pela pregação de Cristo. É muito maravilhoso você ler 1 Coríntios capítulo 15, e diz a palavra que quando Jesus está para ser assunto aos céus, antes disso e junto com a ascensão, havia ali mais de 500 pessoas. Mas após Jesus ser assunto ao céu, o Espírito Santo foi derramado ali no dia de Pentecoste, e rapidamente aquela congregação já foi para mais de 3.000 pessoas. Se você olhar um pouquinho mais depois de Atos, fala de 5.000 pessoas.
E essa congregação foi multiplicando. Ainda no Império Romano, os cristãos já tinham alcançado cerca de 1/3 do Império Romano. E esta congregação tem crescido, de geração em geração. Milhões e milhões que o Senhor tem alcançado com a sua grande obra de salvação no Calvário. Inclusive eu e você. Então, essa alegria aqui também é celebrada. A alegria e a vitória de Cristo vão além, irmãos, da primeira congregação. Tem se estendido por todas as famílias das nações, revelando o seu reino de amor que alcança e reúne num só banquete, pobres, ricos, brancos, pretos e amarelos, homens, mulheres, enfim, todos aqueles que creem nele, que é o que ele descreve. Que esta obra, ela atrai pessoas diferentes. E cada geração que anuncia Cristo a outra geração, pregando o Evangelho e fazendo discípulos, participa da expansão do reino de Cristo, expressando a sua gloriosa volta. E quando Jesus voltar, a promessa se cumprirá de modo glorioso no estabelecimento do seu reino magnífico, onde todos os seus filhos encontrarão plena satisfação somente na graça do Senhor. Meus irmãos, as bênçãos da expiação e do reino de Cristo não são somente para esse tempo, mas são por toda a eternidade. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero caminhar para a conclusão, fazendo algumas perguntas e algumas aplicações para a nossa edificação. Primeiro, pergunto a você, diante do sofrimento que você tem passado, o que você tem feito? Você tem buscado a Deus ou tem se afastado de Deus? Nós passamos por um sofrimento mundial recentemente, que foi a pandemia da Covid-19. Muitos, ao passar por essa situação que nós todos passamos, endureceram ainda mais seus corações. Muitas pessoas cresceram na sua incredulidade, tornaram-se agnósticos, ateus. Muitos se voltaram a ídolos. Muitos se revoltaram contra todos, inclusive contra Deus. Muitos se esfriaram e até mesmo apostataram da fé. Mas, pela graça de Deus, também muitos se quebrantaram. Muitos abandonaram a incredulidade. Muitos deixaram o agnosticismo. Abrindo aqui um pequeno parênteses, eu estive com um amigo querido, pastor David Cornfield, que para mim é uma referência de caráter, de discipulador, e ele contou essa semana, e eu fiquei tão feliz, que o filho dele, depois de ficar 20 anos declarando-se agnóstico, recentemente rendeu-se ao Senhor, está servindo ao Senhor, e ele e todos nós temos celebrado esse retorno deste irmão, a graça do Senhor. Mas muitos, pela graça de Deus, no sofrimento da pandemia, do Covid-19, hoje, em outros sofrimentos, têm abandonado, né? Graças a Deus, o ateísmo, os ídolos, os vícios e tantos outros pecados. Conforme o testemunho de um membro aqui de nossa igreja, que no primeiro mês da pandemia, usando droga, ouviu um culto online, onde estava somente eu, acho que Juliana e o Elias, né? Esse tempo todo vazio, eu pregando para o nada, olhando para a câmera, mas o Senhor falou com aquele jovem, e naquela noite, no seu quarto, ele se rendeu a Jesus. E hoje ele está aqui servindo ao Senhor, é membro da nossa igreja, professor da escola bíblica dominical, porque no meio do sofrimento, ele clamou ao Senhor. E o Senhor o socorreu, o Senhor o salvou, o Senhor o libertou, o Senhor o chamou para si. Muitos que estavam frios foram reavivados, fortalecidos na sua comunhão com Cristo e sua igreja. Vieram não somente pela dor, mas acima de tudo pelo amor, o amor redentor de Cristo. Mas eu pergunto a você, e você? O que tem feito diante do sofrimento? O que você fará diante do sofrimento? Hoje você é convidado a se aproximar mais do Senhor, a conhecer mais o Senhor, o coração deste Deus homem, Jesus, que sabe exatamente o que você passa e que pode não somente aliviar o seu sofrimento, mas fazer parte da sua vida e transformar toda a sua vida. Faça como Davi fez.
Ele olhou para Deus e apresentou o seu sofrimento a Ele. Davi confiou no Senhor e encontrou livramento e salvação em Deus. Clame a Deus de todo o coração e escute a voz de Deus. Nas Escrituras, em textos como o de Romanos, que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que antes morreu, ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E nós podemos declarar: nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas ainda uma última pergunta, uma última aplicação, queria deixar para com a igreja. Diante do sofrimento dos outros, o que você tem feito? Irmãos, podemos, numa palavra como essa, no Evangelho de Cristo, olhar apenas para o sofrimento nosso e de Jesus. Nós precisamos também olhar para o sofrimento das pessoas ao nosso redor. Irmãos, nós precisamos muitas vezes sair da nossa bolha, da bolha do nosso conforto. Nós precisamos deixar a apatia, precisamos deixar a antipatia, nós precisamos ser mais empáticos com a dor alheia. Nós devemos abrir os olhos. Deveríamos chegar num culto como esse e perguntar sinceramente, pelo menos a uma pessoa: como você está? Mas perguntar com sinceridade, pronto a ouvi-la, se ela quiser compartilhar. Nós precisamos ver o sofrimento do próximo e, de alguma forma, nos identificar com ele, nos importar com ele, e quem sabe ser a resposta, o bálsamo de Deus na vida dessa pessoa, com uma oração, com uma palavra de aconselhamento, com um convite para almoçar. Irmãos, não sejamos como alguns amigos de Davi e amigos do próprio Cristo, que abandonaram a Cristo e abandonaram a Davi. Estejamos prontos para ouvir a dor do outro e ministrarmos a eles o remédio divino, que é o próprio Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Amém, meus irmãos?